E bora sair desse perrengue, porque entender de investimentos digitais pode ser uma boa saída para você que quer melhorar de vida. Eu acho que eu posso dizer dessa maneira. Seja muito bem-vindo a esse programa Me Tira do Perrengue, que nasceu para tirar você do perrengue, fazer com que você não entre, nem volte nunca mais, é isso? Nunca mais. E hoje o papo é sobre criptoativos. Nós vamos entender como que eles funcionam, quais são os seus riscos e como que essa tecnologia pode impactar o nosso bolso. Para isso, nós temos dois convidados muito especiais. Exatamente, nós estamos aqui com Luan Pereira, operador de renda variável da Forto Investimentos, e com Davi Carneiro, advogado tributarista. Sejam muito bem-vindos ao Me Tira do Perrengue. Muito obrigado, Patrícia, Érico. Muito obrigado, Patrícia, Érico. Que agradece. Ó, já vou começar com o Luan. Luan, o que são criptoativos, criptomoedas e qual a diferença das moedas tradicionais? Érico, quando a gente fala em criptoativo, eu acho interessante dar uma desgrenhada nessa palavra. Quando talvez os seus espectadores eles já tenham lido O Pai Rico, Pai Pobre, né? Já que a gente está falando. Já indicamos muitas vezes. Pois é, o Kiyosaki ele define ali os ativos e os passivos como sendo as suas obrigações e os seus direitos. No caso dos criptoativos, a gente está falando de criar ativos, ou seja, bens, dentro de um ambiente virtual que possuem uma tecnologia de criptografia, que a gente pode entrar um pouquinho mais no detalhe aqui, mas em resumo é uma maneira de dar segurança para esses ativos virtuais. Bacana. E assim, a gente vê que muitas pessoas confundem, né, a criptomoeda com investimentos tradicionais. E às vezes querem se arriscar e acaba dando errado, porque não tem conhecimento, não porque a moeda ou o investimento seja ruim. Mas a maior pergunta, assim, acho que uma das maiores dúvidas é sobre o Bitcoin. Ele é a única moeda? Existem outras? Como é que funciona isso? Existem várias outras dentro desse ambiente de criptoativos, né? E algumas, inclusive, não têm a função principal de ser moeda, né? Então, essa definição mais ampla de criptoativos como sendo um bem que você tem armazenado de maneira virtual, ela se expande para além das trocas monetárias que a gente faz. O Bitcoin, ele costuma ser mais usado como um ativo para preservação de valor, eventualmente para uma especulação, algo nesse sentido, pensando mais em como eu posso ganhar mais dinheiro com ele, né? Mas existem diversos outros criptoativos que têm funções que sejam, por exemplo, garantir contratos, garantir a execução de contratos. E aí a gente pode explorar um pouquinho melhor cada uma dessas funções aí, o que pode ser feito, né, no ambiente de criptoativos. A título de complementação até da fala do Luan, quanto a diferença entre criptoativos e moeda tradicional, a gente também pode colocar do ponto de vista jurídico que a grande diferença é que uma moeda tradicional, como é a real, que a gente denomina como uma moeda fiat, ela é de curso legal e forçado. Isso quer dizer que ela é reconhecida pelo Banco Central do Brasil, emitida pelo Banco Central e ainda por lei ela é forçada a ser utilizada naquela sociedade. Então, essa é a diferença jurídica. Então, qual é a principal diferença? Uma é moeda no sentido estrito, juridicamente falando, que seria o real, e as outras não são, porque não são assim reconhecidas pelo Banco Central ou existe alguma lei. Mesmo no sentido econômico, porque esse é o sentido jurídico de moeda, mas mesmo no sentido econômico, a maioria dos economistas também não conseguem concordar que as criptomoedas sejam consideradas como moedas no seu conceito tradicional. Ou seja, seria um outro tipo de ativo. Seria um outro tipo de ativo. Não moeda. Mas não moeda. Legal. E aí, já que você, Davi, comentou essa questão jurídica, muitas pessoas ficam receosas, né, de entrar nesse mundo justamente por uma insegurança jurídica, né? A gente sabe que o mercado financeiro brasileiro hoje tem um arcabouço legal, né, muito forte, muito poderoso, né, robusto. Mas será que existe algo parecido com os criptoativos? Ou seja, trocando em miúdos, existe alguma segurança jurídica para quem investe hoje em criptoativos no Brasil? Bom, vamos lá. Segurança jurídica é sempre um tema muito complicado quando a gente envolve na mesma frase Brasil. Primeiro que o passado, até o passado no direito tributário é incerto no Brasil. A gente pode ver isso pelas modulações de efeito que são feitas
no STF. E isso é um instrumento viável, é próprio, é um instrumento democrático, mas depende de como na forma é utilizada, a gente vê que segurança jurídica realmente é um grande problema. Mas embora a gente já tenha alguns avanços, tanto da CVM com os seus pareceres de orientação, tanto do Banco Central também com consultas públicas, com algumas normas já editadas, a gente já tem lei federal denominando o Banco Central enquanto também a autoridade para fiscalizar tudo isso, a gente já tem minimamente condições de operar nesse mercado, né? O que acontece é que, às vezes, as pessoas esperam uma legislação específica sobre determinado negócio, sobre os criptoativos. Igual vê a Lei 14.478, salvo engano, de 2022. Isso. Só que ele veio para regular as exchanges, não os criptoativos em si. Só que a gente não precisa necessariamente de uma norma para regular os criptoativos, porque o criptoativo, isso vem até de um advogado e um jurista do qual eu gosto muito, que é o Daniel de Paiva Gomes. Ele fala que o criptoativo ele tem uma natureza camaleônica. Então, ele pode ser, às vezes, uma coisa ou pode ser, às vezes, outra. Por exemplo, se eu vendo sapatos, tem uma loja de sapatos, e vendo e recebo em criptoativo, o criptoativo é unicamente um modo de eu receber, de eu fazer essas transferências, essas operações. Né? Se comporta como se fosse o dinheiro nessa empreitada. Mas e se eu fosse um vendedor e comprador de criptoativos? Então, isso já não seria estoque da minha empresa. Já muda a figura, muda a tributação, muda tudo. Para uma pessoa física, por exemplo, o que seria? Seria como bens e direitos, é como vai na ficha de imposto de renda. Então, depende muito de como ele está assumindo essa natureza. Né? O que a gente tem hoje já classificado, pelo menos de uma forma um pouco mais segura, é que Bitcoin não é visto como um security, né? Não seria regulamentado pela CVM como valor mobiliário, o que dá maior perdão, gente, que eu vou ter que reformular. O que torna mais seguro os investimentos diretamente em Bitcoin ou os investimentos que derivem de ETF. Justamente por o Bitcoin ser considerado internacionalmente, até nacionalmente por espelho, como uma commodity, diferente de outros ativos como o Ethereum que ainda estão em discussão. E aí podem cair em toda aquela regra da CVM e, portanto, ter alguma instabilidade. Então, a segurança jurídica maior são os ETFs e aqueles ativos como o Bitcoin, que já foram reconhecidos como não securities, né? Não valores mobiliários, e, portanto, fora da alçada de fiscalização da CVM. Caramba! O pessoal, a audiência está... Nossa, estou começando a... Um percentual aí de conhecimento, porque realmente é um assunto ainda muito novo, que tem muitas conversas por trás, muito tabu ainda, né, em relação às criptomoedas. Mas para o Luan agora, a nossa audiência está assistindo o programa e tipo, ok, mas como é que eu faço para eu investir? Qual o tipo de conhecimento que eu preciso ter para eu conseguir investir? Eu tenho que ser um especialista? Eu preciso estudar em algum lugar? Como é que funciona esse contexto de investir em criptomoedas? Olha, Patrícia, especialista, realmente a gente precisaria estudar bastante para chegar no nível de especialista, até porque é algo que tem várias nuances e é algo que está acontecendo agora, né? Então, eu não tenho algo pronto para pegar e falar assim, olha, você tem isso aqui, estuda isso aqui e isso encerra o assunto de criptoativos, porque ele está em construção, é uma tecnologia nova, né? Se a gente começou ali na década passada, então é muito recente. Mas é ideal que eu tenha ali pelo menos uma noção de como esse investimento ele vai se comportar. Fazendo a assessoria, né, falando especificamente de investimentos, a gente procura deixar sempre muito claro, em qualquer investimento que seja, 3 questões, que são, primeiro, qual é a liquidez daquele ativo, ou seja, eu estou investindo em algo e eu vou poder tirar ele amanhã, eu vou poder tirar só daqui a 10 anos, enfim, isso é um ponto a se observar. Qual é o nível de risco dele, ou seja, esse preço ele vai poder oscilar, eu só ganho nisso como se fosse uma renda fixa. E, por fim, a questão da rentabilidade, né? Então, quanto eu posso esperar? Via de regra, as pessoas começam pela rentabilidade, né? É o que chama atenção, né? É o que chama atenção. Mas é o que o mercado vende, né? É o que chama atenção. É o que a mídia, o mercado vende.
acaba que a gente entra num ponto que é meio complicado, né? De, poxa, a pessoa ficou sabendo a respeito da existência do ativo por conta disso. E assim, não estou criminalizando porque todo mundo quer ter rentabilidade. Sim, eu quero, claro. todos nós queremos aqui ter um retorno sobre os investimentos que a gente faz, né? Mas tornando uma maneira, dando-te uma resposta mais concreta, né? Eu preciso saber esses pontos. Então, a primeira coisa, o criptoativo, ele vai oscilar independente de qual seja, exceto stablecoins, né, que são a tecnologia que a gente pode falar um pouquinho E às vezes depois. acabam oscilando quando perdem. Né? Tem o detalhe do detalhe. Mas assim, a maioria dos criptoativos, eles vão ter oscilação, eles vão oscilar de preço. Então, eu não posso investir pensando que é um dinheiro que eu vou usar para, de repente, pagar a fatura do cartão no final do mês. Não se encaixa nesse parâmetro, de maneira alguma. Ao mesmo tempo, né, é uma tecnologia que é interessante eu entender o para que ela serve e não apenas no que eu estou esperando ter de rentabilidade. Então, eu entendendo o que aquele ativo faz, para que ele serve, qual foi a criação dele ali, eu acho que já é o suficiente para eu começar a colocar o pezinho. Depois que você começa a investir, é normal que comece a chegar mais informações para você a respeito. Então, a gente começa a aprender ao longo do tempo. Mas, para começar, interessante é isso. Eu sei qual é o nível de oscilação que ele tem, eu sei qual é o objetivo desse projeto de criptoativo. Bacana. Nesse tripé que você disse, que é a liquidez, a rentabilidade e o risco, né, você falou aí da volatilidade, né, do ativo, então entende-se que o criptoativo ele tem uma volatilidade específica da sua natureza, né? Como que o investidor consegue, então, se proteger ou minimizar o risco dessa volatilidade? Maravilha, Érico. Muita gente, às vezes, poxa, gostaria de investir, mas eu tenho um receio porque fica oscilando muito e, enfim, fica uma variação muito grande. Mas você simplesmente não precisa arriscar todo o seu patrimônio, você não precisa fazer aporte todos os meses nesse ativo. Então, uma das principais, eu diria que a maneira mais barata, mais interessante para você se proteger, é colocar um percentual pequeno do patrimônio. Aquele que se oscilar, por exemplo, subiu 10%. Poxa, eu não fiquei rico porque subiu 10%, né? Eu podia ter colocado todo o meu patrimônio e eu ia ter ganhado um bom dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, se a gente tiver quedas mais significativas, aquilo não vai tirar o meu sono, aquilo não vai me fazer desistir desse projeto. Então, a diversificação é o primeiro passo que eu posso dar para proteger, né, ao mesmo tempo, o meu capital contra essa volatilidade, essa variação de preços que a gente vê nos criptoativos. E aí eu posso ir um pouco mais além. Existem alguns instrumentos, né, que eu posso utilizar para fazer a alocação nessa classe de ativo. E aqui talvez fique um pouquinho mais técnico, né? A maioria das pessoas vai apenas comprar ali o criptoativo e manter, por isso que eu acho que a questão da diversificação é o mais importante, né? Abrange mais pessoas. Mas existem outras ferramentas. Existem ferramentas aí específicas de mercado financeiro que a gente não utiliza na cripto quando ela é comprada diretamente, mas a gente pode utilizar nos ETFs, que são ferramentas de proteção. Então, um exemplo, poxa, eu quero travar aqui a minha perda máxima em 10% do valor que eu investi. Ao mesmo tempo, o meu ganho máximo ele vai ficar limitado a um determinado valor, que seja 3 vezes esse que a gente está limitando ali, e por um prazo determinado. Aqui eu estou falando de números que eu tenho visto aí durante essa semana, né? Mas para o prazo de um ano eu poderia fazer isso, por exemplo, né? Ter essa proteção sobre 90% do meu patrimônio, garantir ali que eu vou ficar nessa operação durante um ano, pelo menos, comprado nesse ativo, e com limitação de ganhos ali em torno de 30%. Então, isso daí é uma das formas, tá? A gente faz utilização de derivativos, que é uma coisa um pouquinho mais avançada, né? Tem vários detalhezinhos ali, mas em resumo fica dessa forma. E é uma das maneiras para quem quer ter uma exposição maior, né? Que você olha e pensa, poxa, se eu aumentar o meu patrimônio aqui e tiver a oscilação para cima, né? Que é a volatilidade que todo mundo gosta, eu vou ficar mais feliz, né? Poxa, eu botei um percentual maior do meu patrimônio nesse investimento. E, ao mesmo tempo, se a gente tiver uma queda no meio do caminho por quaisquer motivos que seja, eu não vou ser tão afetado. Eu sei qual é o meu resultado pior possível. Então, isso é uma das possibilidades que a gente tem. Existem outras, né? Mas, assim, a gente demoraria um bom tempo para falar e eu acho que essas duas são as principais. Proteção via derivativos
e a diversificação, que é essencial. E aí, maravilha. A diversificação é para qualquer... É para qualquer coisa, né? Exatamente. Sim, então não seria diferente com a criptomoeda, né? Com certeza, em nenhum ativo. Ou eu vou perder oportunidades, né? Se eu tiver, por exemplo, 100% concentrado em renda fixa, de liquidez imediata, né? As famosas caixinhas dos bancos, né? Se eu vou perder algumas oportunidades ali de ter um lucro mais alto. Ou eu posso acabar me apavorando num momento aí complicado e saindo com prejuízo se eu tiver com um percentual grande demais do meu patrimônio nesses outros ativos que oscilam mais, seja criptoativos, seja outros, né, de renda variável como um todo. Bacana, bacana. 2 perguntas para o Davi. Os ganhos em criptomoedas no Brasil são tributados? E como declarar isso para a Receita Federal? Pois bem, a gente tem 2 situações. Primeiramente, os ganhos no Brasil são tributados sim, só que a gente vai ter 2 cenários. O do investidor que tem os ativos, os criptoativos ou ditas criptomoedas custodiados numa exchange nacional e aqueles investidores que possuem em uma exchange internacional, perfeito? E para exchange internacional, a gente também vai entender como hard wallet, que seria aquele pendrivezinho, não sei, eu acho que a maioria já viu um pendrivezinho onde as pessoas guardam criptomoedas, né? Ou até aquelas carteirazinhas que vão no browser da internet e você também guarda valores ali. Isso é uma autocustódia. Toda autocustódia é considerada por lei como uma exchange internacional. Então, você deve fazer as mesmas regras como se fosse exchange internacional. Então, vamos começar pelos investidores que estão aqui em exchanges nacionais, aqui no Brasil. Elas não precisam fazer a declaração das operações, porque a própria exchange é encarregada de fazer por lei, né? Isso é algo bom para o contribuinte e é algo que o governo fez, acredito eu, na expectativa de trazer os investidores para cá, porque você tira essa obrigação acessória, que é o mais complexo, de fazer todo esse reporte das operações, que em cripto é um pouquinho mais difícil, né? São muitos detalhes, são transações longas e são muitas. Às vezes é difícil de você controlar toda essa entrada e saída. E, além disso, também, só vai existir a tributação quando houver ganho de capital no conjunto de operações mensais que superem R$35 mil no mês. Eu não estou falando que uma operação tem que ter um lucro maior de R$35 mil no mês. Eu estou falando que se eu tiver R$500 de lucro em diversas operações no mês e elas não passaram de R$35 mil, eu não sou tributado. Eu ainda estou dentro da norma isentiva, perfeito? Mas se eu fiz uma única operação naquele mês e passei em valor de operação de R$35 mil e obtive um lucro mínimo, que seja de R$10, aquilo vai ser tributado. Então, existe essa questão da norma isentiva, perfeito? E as alíquotas, elas vão variar, conforme do imposto de renda no ganho de capital, que é de 15% a 22,5%, perfeito? Sobre o ganho de capital. No caso das exchanges internacionais, você não tem nenhum limite de isenção. Toda venda ela vai ter incidência de 15%. Diferente do nacional, que você tem uma alíquota progressiva, a internacional, quando está tratando de ativos lá fora, é 15% numa alíquota única. Porque o que vai incidir ali é a lei da tributação das offshores. E lá prescreve assim. E, além disso, você também vai ter que declarar lá no final do ano a declaração... ajuste anual, né? No ajuste anual do imposto de renda, a quantidade de criptomoedas que você tem, se você ultrapassar unitariamente R$5 mil. Então, por exemplo, cheguei no final do ano, eu tenho R$6 mil em Bitcoin e R$4 mil em Ethereum. O que eu preciso declarar para a Receita? Que eu tenho R$6 mil em Bitcoin. O que eu preciso, né? Que eu poderia declarar os dois, mas Ethereum eu precisaria ter mais R$1.000 para que aí sim, então, para que aí sim eu tivesse a obrigação de recolher, de fazer essa declaração à Receita Federal, na verdade. Lembrando também que, quando se trata dos investidores que estão aqui no Brasil com custódia em exchanges nacionais, como o mercado Bitcoin, por exemplo, eles, infelizmente, não ficam desobrigados a essa declaração que eu te falei dos R$5 mil por ativo, né? Porque uma coisa é a declaração que uma legislação pede e a outra é a que vem pela legislação
que é a chamada Instrução Normativa 1888 de 2019. Ela traz outras obrigações acessórias. Essa de 5 mil vem da IN e a outra obrigação de pagar tributos a gente vê de outra legislação. Então, são obrigações diferentes que se complementam no mesmo tipo de operação. Perfeito? A gente tem que ficar atento a esses dois tipos de obrigação que vêm por dispositivos e veículos diferentes. Então, para resumir, se eu tenho criptoativos em exchange nacionais, a minha tributação vai acontecer em ganhos, lucro, não venda, lucro, a partir de R$35 mil, tabela progressiva do imposto de renda. Perfeito. Se eu tenho autocustódia ou em exchange internacional, eu vou ter a tributação de 15% também sobre 35 mil ou 30 mil? 30 mil. Sobre o lucro que você auferir naquela operação. Então não tem um limite. Ganho de capital. É o ganho de capital. Ganhei, exato. Tive lucro, eu consigo. E prejuízo, eu consigo abater? Infelizmente, ainda não. Ainda não consegue. Infelizmente, ainda não. Essa legislação, ela, na parte de internacionais, você até consegue, se você estiver utilizando uma conta no exterior e comprando o ETF no exterior. Mas aí você só vai abater prejuízos relativos a outros investimentos no exterior. Perfeito. Então, assim, para as demais formas você ainda não tem, só tem esse detalhezinho, mas para essas demais formas ainda não tem, né? E para quem não quer investir, mas quer usar o criptoativo, aí eu vou deixar para que ambos possam responder. Eu consigo usar isso no meu dia a dia? Eu posso ir numa loja, você mencionou do sapato, gostei do sapato, quer comprar sapato? Toma aqui meus Bitcoin e me dá o sapato. Eu consigo usar ou é só para investimento no Brasil? Você consegue utilizar, hoje já tem cidades que já são bem bitcoinizadas, vamos dizer assim, como Jericoacoara. Caramba! Do Ceará. Já houve um trabalho lá intensivo por parte da comunidade de criptoativos, principalmente Bitcoin, para estabelecimentos aceitarem, né? Você já tem também cidades lá fora, como Lugano, na Suíça, onde você tem uma alta aceitação de Bitcoin. Então, você tem pontos turísticos onde você pode realmente gastar em Bitcoin, né? E atraem não só gastar, mas como atrair o mesmo público, você encontrar. Hoje existem essas empresas que vendem ingressos online de forma digital, eles estão tokenizando esses ingressos porque se torna uma forma mais eficiente, não só em questão de custo, mas também de identificação, né, para não haver qualquer burla ali no sistema da questão dos ingressos. Então, existem muitas coisas além do investimento, como, por exemplo, trabalhar também utilizando essas infraestruturas, que é, por exemplo, o que o Banco Central vem explorando há bastante tempo, com o Drex. Essas são algumas das outras possibilidades que a gente tinha comentado lá no começo, né? Usar como meio um ativo que você espera que se valorize a longo prazo para proteger seu patrimônio é uma das utilizações. Você pode utilizar como meio de pagamento, você pode usar como uma espécie de infraestrutura para garantir pagamentos, como é o caso aqui dos ingressos que ele mencionou. E tem mais algumas outras aplicações aí. No mundo dos games tem bastante aplicação, né? E a gente vai encontrando, né, cada vez mais possibilidades de usar esses ativos. Então, é aquela questão que a gente havia falado, né? É algo que está em construção. Reserva de valor, né, que é essa questão de usar como investimento, e meio de pagamento são só os dois mais óbvios que a gente tem. Mas existem mais funções que a gente pode encontrar nos criptoativos. Como, por exemplo, existem muitos artistas que tokenizam a sua versão artística de forma digital e fazem essa revenda. E você pode ter vários detentores, né? Você pode distribuir, aquilo ele fica... Ou às vezes você tem o digital e paralelamente você tem a forma física e a pessoa ela pode trocar. Existem várias coisas que você pode fazer, né? O que se pretende realmente com essas ferramentas é aumentar uma democratização, né? Eu acho que isso já vai para a parte do Drex, a gente pode cortar essa fala final, senão eu vou comer um pedacinho da fala do Drex. A próxima pergunta... Vou falar por mim, que sou extremamente conservadora, tem uma tendência a ter uma aversão a criptomoedas, porque a gente escuta muito aí os golpes, as fraudes. E aí, inclusive, eu tenho clientes que já caíram em golpes de criptomoeda, de investir muita grana e a empresa sumir. Então, assim, diante disso, Davi, como que as pessoas podem observar os sinais
de armadilhas ou identificar que aquilo é um golpe, que é uma fraude? O que você daria de orientação para a nossa audiência, para que elas, né, poxa, eu gostei do papo, quero investir, como não cair em golpes e nem fraudes? Eu acho que a primeira coisa é você entender que antes de você clicar em qualquer coisa ou comprar qualquer coisa, é necessário que você entenda aquilo que você está comprando e todos os riscos naquilo que você está comprando ou clicando, como é o caso de criptoativos, quando você faz de modo nativo, né? Mas o que se recomenda inicialmente é sempre buscar alguém, por exemplo, algum assessor que entenda realmente desses investimentos, que possa orientá-lo inicialmente. E caso você queira entrar por conta própria, que você estude um pouco antes, para que você saiba aonde você está se metendo. Porque é um mercado que, embora minimamente regulado, ele ainda precisa de mais regulamentação quanto à proteção de consumidores. Porque ainda é um mercado muito frágil em termos de conhecimento tecnológico e proteção desses consumidores, não é? É um mercado muito novo. Então, as primeiras dicas, principalmente para quem utiliza de forma própria, comprando seus próprios ativos por meio de exchanges, é que não verifiquem quando vocês receberem e-mails na sua caixa de mensagem, falando que é a sua exchange, verifique se de fato aquele endereço corresponde, porque muitas vezes são e-mails phishing, que você clica e você solta os seus dados e aí você perde. Outra coisa muito comum que já chegou também, ao meu conhecimento, foram diversas pessoas que caíram em golpes de exchanges, né? Onde existe um site bonitinho com exchange para você depositar, ele vai lá na esperança que ele vai comprar Bitcoin, mas quando ele vai sacar, a exchange pede mais um valor de depósito para que ele consiga sacar, e assim ele vai e ele nunca consegue retirar o ativo. Então, assim, gente, sempre pesquisem muito bem os sites, as corretoras, as principais, as maiores vão estar disponíveis na internet, vocês vão conseguir verificar facilmente. Até em próprias empresas de corretoras grandes, como o Bybit, como a Mercado Bitcoin, você consegue visualizar taxas e até outras corretoras e endereços que sejam endereços e URLs, né, que sejam confiáveis de você clicar. Então, sempre tomar com toda mensagem que chega direta para você, spam por via e-mail ou qualquer link. Sempre conferir as fontes oficiais. Em cripto, a gente sempre tem que conferir pelo menos 2 vezes antes de clicar em qualquer coisa. Só complementando aqui nessa questão, o Davi falou mais de um cenário de investimento mais nativo, né? De você realmente entrar na rede Bitcoin, não só do Bitcoin, né? Mas dos demais criptoativos também, e fazer seu trabalho por ali. Mas os golpes, eles não se restringem a esse ambiente, né? E é bastante comum que existam pessoas que... vamos lá, né? A pirâmide financeira existe desde sempre e cripto é só mais uma coisa que eles podem utilizar. A gente pode voltar aí na história e lembrar da pirâmide do boi gordo, pirâmide da avestruz, da Tax Free, enfim. Nossa. É uma diversidade enorme de temas. O povo é muito criativo, né? Exatamente. Quando é para dar golpe, o pessoal sabe. São criativos. Aquela velha história, se usassem a criatividade para o bem, né? Mas assim, a gente também existe, né? Pessoas que se disfarçam de empresas, né? Para tentar buscar golpes. E via de regra, quem faz isso, faz pela promessa de retorno. Se a gente voltar aqui e for pensar no retorno que os criptoativos entregaram, foi de fato um retorno muito alto, muito acima do mercado convencional, mas ele nunca foi um retorno garantido. Ele nunca foi um retorno do tipo que eu deposito aqui e eu tenho no mês seguinte tanto que vai pingar na minha conta. Nunca é dessa forma onde eu consiga ter um retorno estratosférico aliado a uma segurança absurda. Ele sempre vai envolver volatilidade. Como aquelas empresas que prometem rentabilidade, você deposita o criptoativo e te devolve uma rentabilidade de 20% ao mês. Aí tem gente que fala, olha, mas eu entrei e está pagando. Está pagando por enquanto. Alguma hora vai parar, quando o mercado cair. Eu simplesmente penso, você só precisa pensar o seguinte. O farol do Bitcoin foi assim, né? Farol do Bitcoin. Basicamente. Foi basicamente isso. E aí a gente só precisa pensar na seguinte questão. A taxa de juros hoje, Selic, ela está aí na casa dos seus 13%, a gente pode chegar a 15%, né? Tem discussões sobre isso, acho que não é nosso foco aqui, mas vamos supor aqui que eu consiga, como empresa grande, uma empresa com seu potencial ali de investir, de fornecer garantias,
pegar uma taxa de juros de 25% ao ano. Poxa, é uma taxa de juros alta, né? Que eu vou pagar para o banco 25% ao ano. Mas se eu tiro 20% ao mês, eu pago isso numa maior tranquilidade. E as empresas, se elas de fato conseguissem fazer isso, né? Entregar esses retornos estratosféricos garantidos, eles iriam buscar uma fonte de capital mais barata no banco. Perfeito. Eles não iam pagar 20% para você porque eles são bonzinhos. Eu quero distribuir aqui os lucros maravilhosos que eu consigo fazer. Então, assim, a gente tem que ter esse senso crítico mesmo de olhar para o que já existe no mercado em termos de rentabilidades, prazos e segurança e comparar com aquilo que está sendo oferecido para a gente. Não tem como você ter segurança e disponibilidade do recurso a hora que você quiser e um retorno muito alto, tudo aliado ao mesmo tempo. E aí, como é que eu sei o que é muito alto? Cara, olha taxa Selic. Olha a taxa Selic, você vai ter uma noção ali. Legal. Então, falando de crime, né, de golpe, vai na Netflix. Tem um monte de documentário lá que fala dos golpes de criptoativos. Eu já vi todos, assim. E assim, né, novamente, o problema não é o criptoativo. Assim como o problema lá atrás não era o boi e nem o avestruz das outras pirâmides, né? E a gente tenta desmistificar justamente isso, né? De você tentar entender, né? De fato. É a ganância do querer ganhar 20% ao mês. Gente, o nosso papo está muito bom, a gente está chegando no final. Vou fazer uma última pergunta para vocês, que eu acho que é uma pergunta assim, que eu acho que todo brasileiro está se fazendo nesse momento, que é em relação ao Drex. O Banco Central tem falado muito, ele aumentou inclusive a comunicação sobre esse assunto. E aí eu gostaria de perguntar para vocês, né, o que é o Drex e qual é o objetivo do Banco Central com esse raio de troço chamado Drex? Quer começar, Lu? Fica à vontade. Tá bom. Vamos lá. O Drex ele é um pouquinho complicado de explicar porque é algo, vamos dizer, um pouco abstrato, né? Assim, para se falar para o usuário final, para o consumidor final, né? Mas o Drex, na verdade, nada mais é do que o Banco Central aproveitando de uma infraestrutura que é derivado dos criptoativos, né? O Bitcoin, por exemplo, ele tem, enquanto estrutura, a blockchain, a estrutura subjacente do Bitcoin e dos outros criptoativos também, né? É uma espécie de registro distribuído. Em vez de você ficar ter um server central, onde aquilo todo vai validar toda aquela rede, você vai ter em vários computadores. Isso torna muito mais seguro, mais eficiente e, por fim, também muito mais barato. E toda a cadeia de blockchain ela é visualizada e ela é imutável, o que torna algo totalmente auditável. Isso é maravilhoso em termos de eficiência, para fiscalização e para controle. Perfeito, desde que seja bem utilizado, né? Então, o Drex nada mais é do que pegar essa infraestrutura nova, como a gente passou do analógico lá atrás, utilizando o papel, e fomos para o digital, a gente está passando desse novo digital, que são vários sistemas diferentes, por exemplo, cada banco tem o seu sistema, que lá no final do dia vai compensar, vai mandar para o Banco Central, aí o Banco Central processa e de repente aí tem a informação. Ou isso só no final do ano, salvo engano. Agora não, com o sistema unificado, a gente vai ter uma base central para tudo isso. Então, as informações elas ficam muito menos pulverizadas. Isso traz muito mais eficiência. Além disso, a gente pode fazer coisas que antes a gente não conseguia fazer, algum tipo de operações. Como, por exemplo, antes eu posso fazer isso até com o Pix, a compra e venda de um carro. Só que eu só vou transferir para o nome dele no momento que ele fazer o pagamento. Mas eu não teria como programar o Pix especificamente para o momento da transferência do carro ou vice-versa. Via contrato inteligente, por blockchain, eu consigo fazer isso. No momento que cai o pagamento, sai a transferência do carro para o nome do adquirente. Então, você tem essas novas modalidades. Por exemplo, só investidores muito grandes conseguem fornecer liquidez em mercado. Através do Pix, através do Drex, você talvez conseguiria fazer isso com algumas interações, já que a Ethereum está acoplada a uma rede que está ali da Ethereum, né? Esqueci o nome do ecossistema. Mas... A L2, você está falando da L2, né? Não seria uma L2, seria uma própria aplicação, acho que talvez uma L2 específica da Ethereum,
que fala uma linguagem que foi escolhida pelo Drex para operar ali dentro o projeto piloto. Né? Só não vou lembrar o nome da empresa agora. Sandbox Regulatório foi o nome que deram para isso, mas a empresa tem outro nome, é um nome em inglês. Entendi. Mas, enfim, era justamente para testar, chamaram alguns bancos para verificar qual seria a eficiência e o que isso seria viável. E gostaram dos resultados. Né? Se fala muito nisso por democratização, porque isso vai fazer com que o brasileiro, que antes não conseguia fazer algumas operações, consiga. E eu estou falando daquele brasileiro que normalmente não tem aquele... Não é muito abastado economicamente. Existem operações que só pessoas muito abastadas conseguem fazer. Talvez pelo Drex você consiga democratizar isso, como vem pregando aí o Banco Central. A diferença prática para o consumidor, o usuário final, na verdade não tem muita. Porque o que muda é a infraestrutura, é o próprio sistema, é o que vem dali com ele. Né? O que a gente vai ter, basicamente, é uma tendência a diminuir o dinheiro de papel, né? Até você ir para a moeda totalmente digital. Mas qual que é a diferença hoje do Pix para o real digital? Acaba sendo a infraestrutura. Acaba sendo que o Pix vai ser talvez um pouco mais rápido, ou com toda certeza mais rápido, ou acaba sendo que que no Drex vai ser mais rápido do que no Pix, acaba sendo que o Drex vai ser mais eficiente que o Pix em forma de contratos inteligentes e experimentações que você pode fazer. Então, toda essa ideia é uma forma de evolução do dinheiro. Assim como antes se tinha moeda em que eram metálicas e viram que era muito pesada para carregar, isso veio evolução, a gente transformou em quê? Em cédulas de papel. Com a cédula de papel a gente viu que gastava muito dinheiro com tinta, impressão, e a gente fez o quê? O digital ter mais controle. Mas com o digital a gente viu que tinha sistemas separados em bancos, então a gente tinha que colocar em algum sistema mais único para tudo isso ser mais viável e eficiente. Então o que a gente faz? A gente experimenta DLT, blockchain, Drex. Então é basicamente isso que a gente está tentando fazer. Né? Ampliação, democratização por parte do Banco Central dessas operações financeiras e, de uma certa forma, levar essa digitalização do dinheiro a todo mundo do Brasil. Porque nem sempre as instituições privadas somente conseguem dar conta disso. O Banco Central está tentando fazer um papel e, pelos últimos anos, vem desempenhando bem esse papel, mediante as consultas públicas e as orientações parceiras que já vem dando junto com a CVM. Maravilha. Maravilha. Não, mas assim, acho que o que mais diferencia aí no Drex em relação a aplicações práticas, né? O que muda no dia a dia das pessoas são essas aplicações que o Davi mencionou aqui, como, por exemplo, da transferência do carro, do imóvel. Contrato, enfim, de aluguel, né? Exatamente. São meios em que a gente utiliza a tecnologia desse ambiente inovador para dentro de algo mais tradicional, mais institucional, digamos, e a gente consegue, através disso, novas aplicações ficando mais baratas, maior segurança. Automatizadas, com certeza, né? Em resumo, é isso, né? São meios de a gente lidar com o nosso dinheiro de maneira mais inteligente, mais segura, enfim. E aí tem os detalhes, né? Que a crítica ao Drex, via de regra, ela vem pelo lado de que você está concentrando muitas informações, que é o exato oposto do que os criptoativos fazem. Né? Os criptoativos, eles nascem com uma plataforma descentralizada, ali o blockchain da Bitcoin, a blockchain do Bitcoin, né? E ela vem trazendo uma transparência, mas que é uma transparência que não compromete os indivíduos, é uma transparência em relação ao sistema e não ao indivíduo que está realizando uma transação ou uma aplicação financeira. Nesse caso do Drex, a gente está falando de colocar isso centralizado, sem tanto uma transparência pelo lado do público, mas com uma informação para os nossos órgãos, né, de gestão aí da informação, enfim. E aí fica aquela questão, né, com a Receita, enfim. A maioria das críticas, elas vão direcionadas para esse lado, né? O Luan, só terminando por fim, o Luan ressaltou um ponto bem importante, que é essa questão da ressalva que se faz, né? Isso já é uma preocupação do ecossistema cripto há uns bons anos quanto à utilização de CBDCs, porque a blockchain, a gente fala que ela é um livro registro distribuído porque ela basicamente fica todo o histórico, você consegue ver tudo lá.
desde data, o horário que se comprou, a quantidade, onde é que foi, a carteira que enviou, e de lá para trás você consegue traçar tudo. E dali para frente, se houver, também. Né? Você nunca consegue apagar o passado ali da blockchain. Só que a grande questão é que, com certeza, os validadores, que serão ali do Banco Central, e algumas informações, só alguns vão ter autorização para verificar. E outros vão ficar disponíveis para todo mundo ver. Né? Com toda certeza terá esse controle de camadas, etc. e tal. O que se pesa muito nisso é a questão da própria liberdade mesmo, que os criptoativos, como o Luan disse, igual o Bitcoin, ele vem com uma proposta de criptografia, SHA-256, onde você mostra todo esse livro-razão, digital, só que você não mostra o nome das partes. Então você mostra valor, mostra tudo, mas ninguém sabe quem é quem. É um pseudonimato, basicamente. Você revela todas as transações, valores, mas não as pessoas. Então você tem uma segurança completa quanto aos seus dados, desde que você não vincule uma identificação. Já a CBDC não. A CBDC utiliza todo esse sistema que tem toda essa identificação, já fazendo a identificação de início. Então, se ela for bem utilizada, garanto que farão políticas públicas maravilhosas com ela. Mas se ela for mal utilizada, possivelmente a gente pode até ter mais apertos em questões de arrecadação. Grandes poderes. Grandes responsabilidades. E com isso a gente encerra o programa de hoje. E assim, né? Nossa audiência certamente aprendeu muito. Caramba, que aula. Eu também aprendi, nossa, muita coisa que eu não sabia, já estou sabendo. Quem sabe a gente chama os meninos para uma próxima, né? Acho que assim que o Drex sair, a gente tem que... com certeza. Vamos chamá-los novamente. Então a gente quer agradecer, né, ao Luan e ao Davi por terem participado, por terem compartilhado o conhecimento deles. Hora um pouco mais técnica, hora um pouco mais leve. Acho que eles fizeram um esforço ali para trazer o assunto de uma maneira menos complexa, porque ainda é um tema, podemos dizer assim, complexo. Mas a gente agradece. Se a audiência tiver dúvidas, quiser mandar perguntas, aonde eles encontram vocês? Eles podem me encontrar no Instagram. Eu acabo sendo mais ativo nessas redes sociais do que no próprio LinkedIn. Então, o meu Instagram não é muito difícil de achar. É davicarneiro.eth. Leva até o ETH do Ethereum, então fica fácil de encontrar. Entusiasta. Muito bom. E você, Luan? O meu Instagram é Pauta Financeira. Ultimamente a pauta está sendo mais o minha bebê do que as finanças, mas posso ser encontrado por ali. Bacana. Muito legal. E é isso. E você encontra o Perrengue aonde, Patrícia? No site do Folha Vitória, no YouTube do Folha Vitória, no Spotify e também no @perrengue.financas. Exatamente. Você me encontra no Érico Colodete. Patrícia, eu vou falar o meu Instagram, é @patriciamoura.financas. E a gente fica por aqui. E é isso. Beijo. Valeu, gente. Até o nosso próximo encontro. Tchau.